Zé, direto ao ponto, vamos lá para o bloco 1, que eu tenho que passar a bola para você, como a gente tem feito. Ô, Kennedy, existe uma brincadeira que se diz que inteligência militar não é uma expressão, é um oxímoro, né? Quer dizer, é uma improbabilidade em si mesma, né? E a gente teve dois exemplos essa semana. O primeiro foi aquela notícia de que os auxiliares do Bolsonaro jogaram fora milhares de mensagens de e-mail e esqueceram de esvaziar as respectivas lixeiras dos seus computadores, ou seja, tentaram, mas não conseguiram ocultar o que eles queriam ocultar, fosse lá o que fosse. E hoje tem uma nova, né? E aí eu te pergunto, qual foi a última atrapalhada dos militares na segurança do Lula? Ô Zé, atrapalhada eles terem enviado e-mails para o Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, um tenente-coronel que está preso por tudo que ele andou fazendo, né, na trama golpista, mas também era dublê de venda de Rolex, enfim, esse aí ajudava em todas as ordens que o Bolsonaro dava, não tinha filtro. E a gente fala em atrapalhada, né? A Carla Araújo, que é chefona aqui do UOL, aqui em Brasília, ela conversou com o Marco Antônio Amaro dos Santos, o general lá, que é o ministro do Gabinete da Segurança Institucional. O que que ele disse? Ah, talvez esses e-mails tenham sido vazados porque o nome do Mauro Cid ficou na lista. Bem, o que aconteceu? Foram vazados e-mails, Peraí, né? peraí, peraí, Foram transmitidos. desculpa, explica direitinho, que lista é essa? Como O que assim? aconteceu? Dá os detalhes, porque é inacreditável essa história. Gabinete da Segurança Institucional, governo Lula. E-mail sobre 4 viagens e 3 eventos dos quais o Lula ia participar, viagem para a China, por exemplo, eventos aqui no Brasil, com data e hora de deslocamento, né, onde vai ficar detalhes do itinerário do Lula. Geralmente essas informações são utilizadas, né, e obtidas por espiões que fornecem informação para planejamento de atentados contra inimigos. Então, assim, se a gente levar a sério o que aconteceu, é gravíssimo, porque tem uma falha de segurança muito grave. Se chama Gabinete da Segurança Institucional. É esse pessoal que cuida da segurança do Lula, né? Então a Janja tem razão quando ela fala que prefere confiar no trabalho de segurança da Polícia Federal a confiar no trabalho dos militares. A primeira-dama está coberta de razão no caso, porque todos os exemplos que a gente tem tido de gabinete de segurança institucional, primeiro não defenderam o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro como deveriam ter defendido. Virou um antro de golpismo, né? E os e-mails que foram vazados são mensagens de 3 militares do GSI que já trabalhavam lá na gestão do Bolsonaro, na gestão do general Heleno, em que o GSI era antro de golpismo, puro antro de golpismo, né? De redação de nota contra ministro do Supremo e de ameaça a ministro do Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional e à imprensa, enfim. Essas mensagens foram enviadas para o Mauro Cid entre os dias 6 e 13 de março, quando ele e o Bolsonaro estavam lá nos Estados Unidos. É um furo do Metrópolis, né, do portal. Vamos reconhecer aqui e dar. E o general que hoje comanda o Gabinete da Segurança Institucional, que substituiu o G. Dias, né, que saiu acusado de incompetência, uns apontam conivência, não, creio, não tem conivência do G. Dias com o golpismo, ali é incompetência mesmo. Ele disse o seguinte: é grave, nós vamos investigar o que aconteceu, né, apurar uma sindicância, mas ele acha uma das linhas de apuração, segundo o que a Carla escreveu, é que possa ter ocorrido uma falha de permanência dos e-mails na lista de distribuição. Ou seja, o Mauro Cid ficou ali, que ninguém sabia quem era o Mauro Cid, né, dentro do GSI, e você tem, imagina, né, Então, Toledo, você tem uma lista de transmissão de e-mail, só para entender uma vamos lá. coisa. Então, assim, chama-se Gabinete de Segurança Institucional, certo? Esse é o nome. Em tese, só tem profissionais da área de segurança, militares, gente que fez sua vida, sua carreira, seus estudos sobre segurança. E Só eles 007 compartilham o destino do presidente em detalhes, localidade, data e horário numa lista de e-mail. É de isso. e-mail. Isso, exatamente. Que é um negócio E na assim, lista. muito secreto, difícil de você penetrar, difícil de cometer equívoco sobre para quem manda o e-mail ou não. É É difícil de isso. ser vazado? É isso, É, é isso. é difícil de você reproduzir, reencaminhar para outros, né? É. E na lista tá Entendi. o Cid.
Aí eles falam, E mas daí seria trocou o muito governo e esqueceram amadorismo. de olhar quem estava na lista. Na lista, é isso. Esqueceram de... Eu acho uma falha de segurança muito grave, né? Porque esse discurso da incompetência, de que ficou na lista, esqueceram na lista, é mais grave ainda. Mostra que não é sério esse trabalho que é feito ali, né? Ali, Toledo, é um alojamento, é um cabide de emprego para militares que conseguem um carguinho a mais ali dentro do Palácio do Planalto. Então é um baita cabide de emprego, o Gabinete São de mais Segurança de Institucional, 1.000. É né? um número impressionante. É verdade, começa no governo Fernando Henrique. Eu fiz esse levantamento uma vez, com 600, e a cada governo que passa, aumenta. 600, 700, 800. O Bolsonaro foi o pico, tinha mais de 1.200 quase. Agora deu uma diminuidazinha, mas ainda tem muitos. 1.000 militares dentro do palácio, não tem sala para todo mundo. É isso. É, é, como Não, você se disse, é, eles ganham um adicional, né? Porque estão sendo requisitados para uma função de confiança. Ô Zé, se é sério, né? Se são espiões ali do Heleno, plantados ali para passar informação, é grave. Se é incompetência, se deixaram o Mauro Cid na lista, é tão grave quanto. Mostra que esse gabinete da segurança institucional não deveria existir, Toledo, não tem sentido. A gente tem o Ministério da Defesa, tem o Estado-Maior das Forças Armadas, tem o Comando do Exército, Comando da Aeronáutica, Comando da Marinha, né? A segurança presidencial não precisa estar na mão dos militares. Isso é uma herança da ditadura. O Fernando Henrique tinha o gabinete militar, como tem nos governos estaduais, casa militar, com essa coisa das PMs, assim. Então, isso é uma herança da ditadura, não tem sentido essa segurança estar na mão desse pessoal. Eu, se fosse o Lula, não confiaria. Esses milicos, toda semana tem prova de golpismo desse pessoal. É mandar o Mauro Cid fardado para a CPI, aparece e-mail com o deslocamento do Lula, né? Um lobo solitário recebe um negócio desse, que é a maior ameaça, viu, Toledo? Eu estava conversando com o ministro do Supremo na semana passada e a respeito desses ataques que eles sofrem. E eles falam, olha só, essa coisa de aeroporto, restaurante, não preocupa muito, porque isso no máximo dá uma briga, dá ali um esculacho. O que preocupa é o lobo solitário. É aquele, como esse Washington que queria colocar bomba no aeroporto de Brasília, que acorda um dia e fala assim, o mito quer que eu faça tal coisa. E vai lá e faz tal coisa. E lobos solitários se beneficiam desse tipo de informação. Então, é muito grave o que aconteceu, porque o Mauro Cid não podia receber essa informação, pelo que já se sabia dele, pela atitude golpista dele, por como o Bolsonaro agiu ao negar o resultado da eleição. Então tem E uma ele recebeu isso gravidade em muito março, ele grande, viria a ser preso 2 meses depois. sabe? O que ele fez com essas informações? O que ele poderia ter feito com essas informações? Eu acho que esse gabinete de segurança institucional podia ajudar aí nessa reforma que o Lula quer fazer, está pensando em criar mais um ministério, o das micro e pequenas empresas. Cria o das micro e pequenas empresas, melhora a governabilidade no Congresso, faz mesmo uma aliança com o Centrão para aprovar os projetos, as reformas, e acaba com o gabinete da segurança institucional. Devolve lá para o Ministério da Defesa, para o Múcio, né? Que não. O que o Múcio vai fazer agora, diante dessa informação? Faz nada, né? Esse chefe o ministro falou assim, não, é que pode ter sido uma. Mas vamos averiguar aqui. Acho que foi um esquecimento. Esqueceram o Mauro Cid na lista aqui de transmissão. Pô, tem que demitir o cara que fala um negócio desse, Toledo. Isso não é Não, é a sério. mesma coisa, é mais ou menos assim como esqueceu o Bolsonaro na lista do Palácio do Planalto. Estava lá no grupo de WhatsApp do Planalto, trocou o governo, mas a gente esqueceu de tirar o Bolsonaro. A É Casa mais ou Civil menos continua isso. mandando e-mail pro Bolsonaro. Não existe, né, É, é, cara? é uma coisa inacreditável isso daí. Realmente ultrapassa caquistocracia, que é o governo dos piores, é pouco para É. essa. Na verdade, Porque a Kennedy, gente brinca, né, Toledo? Fala assim, são militares tabajara, espiões tabajara, mas essa gente é perigosa. O Silvinei Vasquez, de quem você vai falar daqui a pouco, né, colocou um punhado de agentes da Polícia Federal para tentar impedir os eleitores de votar. É tentar melar a eleição, tentar evitar a coisa mais sagrada na democracia, que é o direito do eleitor ao voto. Então a gente brinca, fala, eles são incompetentes, não apagaram os e-mails, esqueceram ali na lista, mas eles são perigosos. Eles destruíram a sede dos três poderes. E tudo isso daí, né, Toledo, conduz para uma coisa assim. Para quem interessa essa coisa toda? Interessa para o Mauro Cid? Interessa para o Silvinei? Interessa para o Anderson Torres? Quem é o grande beneficiado desse negócio? É o Bolsonaro. hum, Ele tem que ser punido, tem que ser responsabilizado, tem que ir para a cadeia.
para que nunca mais um presidente da República ache que possa cometer tantos crimes da presidente da República. É o que tem que acontecer, tem que colocar o Bolsonaro na cadeia, não só o Silvio Ney, não só o Mauro Cid, não só o Anderson Torres. Agora, nesse caso específico, eu concordo com você. É mais um sinal que se acumulam, né? Não é um, não é dois, não é três, são quase dezenas. De que esse gabinete de segurança institucional, além de ser uma fonte de insegurança, porque aumentou o risco do Lula como presidente ter essas informações vazadas para o inimigo, né? Como é um cabidão de emprego, faz o que essa gente lá? Qual a função que eles cumprem? A gente, quando eu estava na Piauí, a gente fez o Luiz de Maza, um repórter, fez uma matéria sobre o que eram as viagens precursoras do Bolsonaro. Né? Viagem precursora é jargão, mas Farra. é uma viagem que os funcionários, em geral militares, vão antes do presidente para o lugar para o qual ele vai se deslocar, para preparar a chegada, instalações, deslocamentos, a infraestrutura. E os caras publicavam, tinham prurido de publicar nas mídias sociais fotos, ia para cidade ia na praia, tomando caipirinha, todo mundo lá, ia para Foz do Iguaçu, tinha uma foto no Macuco Safari, lá no barco, quer dizer, é um desperdício, além de tudo, é um desperdício de dinheiro público que não condiz com a reforma tributária que o país está fazendo para otimizar os seus gastos, né? Mas, o Kennedy, Cabide e golpismo. enquanto Cabide você e pensa aí golpismo. nos 75 caracteres, aí eu vou dar uma Esse lida aqui. nas mensagens que já chegaram para a gente aqui. A pergunta é, que eles estão respondendo, deixa eu lembrar aqui, qual foi a última atrapalhada que os militares cometeram na segurança do Lula, né? Então, já temos aqui a Eliane Brito dizendo qual foi a última atrapalhada. É fácil falar, difícil é saber qual será a próxima. Pois é, mas Boa. uma boa razão para acabar com o GSI. Danilo Sotero Rogério, que já está em campanha pela enquete impressa, porque ele não conseguiu conferir o código-fonte da nossa enquete virtual, enviar a agenda de Lula para o ajudante de ordens, dado que não se. Bom, enfim, então ele deu a resposta literal aí. Vanderluz Lima, desculpa. Cerco fechou para Bolsonaro com a prisão de Silvinei. Nani Gerhardt. GSI não retirou da lista de envio o e-mail do Cid, tampouco mudou a senha do e-mail. Incompetência atrapalhada ou oportunismo? Cid, por dever de ofício ético, devia informar, mas leu os e-mails. SOS. E ela complementa: Lula, acho melhor privatizar essa segurança. Maria Ribeiro, estava ansiosa esperando as análises de hoje. Obrigado, Maria. Renato Macedo, entregar a agenda do Lula aos golpistas. Margarida von Schwenk, teve algum acerto? Acho que fizeram coisas erradas e estão bem sujos na rodinha. Rosi Félix, tem que acabar com o GSI, Lula. Kátia Arocha, Tá certo. Lula, precisa acabar com o GSI com urgência. Sandra Petit, parecem mais preocupados em ganhar dinheiro, não precisa demonstrar competência alguma. E aí, Kennedy, qual que é a sua Dá síntese? vontade de dizer que os e-mails para a CID mostram que a Janja tem razão ao preferir a Polícia Federal. Mas eu acho que para ficar mais coerente com a pergunta, e-mails para a CID mostram que GSI virou sinônimo de insegurança para Lula. Uma coisa assim. Beleza. Pode ser? Você acha que cabe, não Gabinete de cabe? Insegurança Institucional. Que GSI virou gabinete de GII. insegurança. Que GSI virou gabinete de insegurança institucional, já está melhor, ó. E-mails para a CID mostram que GSI virou gabinete de insegurança institucional. Aí não precisa nem para Lula. Vê se cabe aí, pessoal. De insegurança institucional. Acho que cabe, Toledo. Deixa eu ver aqui. Acho que cabe. Acho que cabe. Então tá bom.